Amém? Glória a Deus, boa noite, que bom que você está aqui, está aí nessa jornada falando com Deus. E hoje eu estava pensando, sabe, querido, não é tempo de se afastar de Deus, é tempo de se aproximar cada vez mais, porque a Bíblia diz que os dias serão maus e a cada dia está pior. Então não é tempo, quanto mais você puder se aproximar de Deus, é um favor que você faz a você mesmo, porque essa é a nossa jornada. A gente começou a falar aí duas semanas atrás a respeito de romper com as limitações, com as barreiras. E hoje eu quero trabalhar isso na tua vida, porque é sério, eu não estou aqui para te desanimar, mas sempre haverá barreiras na nossa jornada. Quem é da igreja e quem não é. Agora a questão é qual é o posicionamento. Se eu estou pronto para desafiar os obstáculos que vão aparecer na nossa jornada. Ah, é porque eu sou crente? Não. Isso aí é coisa do ser humano, da vida. Eu preciso estar pronto. Fala comigo, preciso estar pronto. E não tem coisa melhor para se aprontar do que um relacionamento com Deus. O texto que a gente está estudando é Marcos capítulo 4. Verso 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que chama a minha atenção aqui nesse texto, principalmente, inicialmente, é que o texto diz que já era tarde. E ele mandou uma palavra de convicção: vamos passar para o outro lado. Apesar de ser tarde, ainda tinha uma visão de vitória da parte de Jesus. Vamos passar para o outro lado. Porque automaticamente, eles podiam falar para os discípulos: Senhor, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Mas Jesus falou: não, vamos passar para o outro lado. Porque Deus, Ele gosta de velocidade no milagre da tua vida. Amém ou não amém? Porque senão eles já iam adiar mais um dia naquilo que tinha que acontecer. Porque, querido, desculpa falar para você, o que tiver que acontecer nas nossas vidas vai acontecer. A questão é se eu tenho me preparado para encarar os desafios que virão na minha vida. E serão vários. A questão é que o ser humano, ele vive de momentos. E aqui isso não é distante para ninguém. Os caras andavam com Jesus e qual era a mentalidade deles? Estranho, né? Porque quando Jesus fez o milagre, ele falou: quem é esse que até o mar e o vento se obedecem? Lhe obedecem. Por quê? Eles ficaram assustados com o milagre que Jesus fez. Não era isso aí, não devia ser novidade nenhuma para ele mais. Porque a visão que eles tinham que ter, apesar dele estar dormindo, era de tranquilidade e calma. Falar: eu sei que ele vai se levantar daí e vai resolver essa minha questão. Essa tem que ser a nossa visão. Porque Jesus estava dormindo. E quando Jesus estava dormindo, eles viraram para Jesus e falaram: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não esquenta? Então isso é sinal de que a confiança deles não estava em alta, em Deus. Eu não posso caminhar com Deus com a confiança embaixo, porque Deus precisa trabalhar na minha vida para que eu tenha um posicionamento correto, porque senão os desafios vão chegar e você não está pronto, querido. Aí o que faz?
que todo mundo faz. O mal do século é a depressão. A palavra depressão é a psicoadaptação, que a pessoa não vê saída, ela fica se adaptando naquilo que ela está vivendo. E não é isso que Deus quer. Porque Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Já é tarde. E no meio do caminho, o texto diz que veio uma tempestade. E Jesus estava no barco. Agora, querido, deixa eu tirar uma mentalidade religiosa da tua vida, de que só porque você está com Jesus agora, que tempestade não vai aparecer na tua vida. Isso não é verdade. Jesus estava no barco e a tempestade veio. Agora a questão não é se a tempestade vem, é o que vai acontecer com a tempestade. Amém ou não amém? Essa que é a diferença, é o que vai acontecer com a tempestade. Que esse relacionamento de Jesus está presente, é o que vai acontecer com a tempestade, que ela vai se levantar para todo mundo. Está nessa terra. Agora o que vai acontecer? Essa que é a diferença. A gente está falando sobre isso aí, que a gente precisa estar pronto para encarar os desafios e vencer, porque nos agarramos com o que Deus tem a dizer e não com as impossibilidades. Eu terminei semana passada falando isso. Nós nos agarramos com aquilo que Deus tem a dizer e não com as impossibilidades, porque eles se agarraram logo na impossibilidade, porque eles já viram a morte. Eles viram a morte antes de ver o livramento, porque a fé ela tem que te mostrar algo diferente. Anota aí. A fé precisa te mostrar algo diferente. A pessoa vê a destruição antes de ver o livramento. Aí que é ruim. Porque a fé ela está fora, porque a fé te dá uma visão. A fé te dá uma visão diferente daquilo que você está vivendo. Eles olharam para a tempestade e a tempestade entrou neles. Porque eles já foram falar para Jesus, nós vamos morrer. Porque às vezes a mentalidade é humana, por isso que fé é do coração. Fala comigo, fé é do coração, não é da cabeça. Porque naturalmente é isso aí. A cabeça já pensa logo essas coisas. Tem um diagnóstico, vou morrer, pronto. É isso. Mas o que Deus esperava dele não era isso. Porque o que Deus... Fala para a pessoa que está perto de você, Deus espera de você fé, certeza, convicção de que ele vai se levantar, mas ele estava dormindo. Mas a convicção que eles tinham que ter, por isso que Jesus falou, tem uma versão em que diz, onde que está a fé de vocês? Vocês não têm fé? Mas por quê? Porque eles chamaram Jesus para repreender a tempestade? Não, da forma que eles ficaram. Porque o que faz a diferença é como você se posiciona, é como você fica. Porque esse é o combate meu, seu. Ah, mas se eu estou forte, um momento desse aí não é um momento de estar fraco espiritualmente. Eu estou vendo as pessoas não vêm para a igreja, uns não vêm para a igreja, não lê Bíblia, não jejua, aí estão fracos. E esse momento não é momento de estar fraco. Desculpa, eu falei isso para você, tem um combate no mundo aí. E o combate no mundo é vencido de maneira espiritual, com posicionamento espiritual. Então esse momento não é momento de crente estar fraco. Você está ouvindo ou não? É momento de crente estar se alimentando, porque senão vai se agarrar com as impossibilidades. Eu vou te falar, a hora que você se agarrar com uma impossibilidade, com uma adversidade, com uma limitação, para você soltar é difícil, porque você vai ficar preso àquilo ali e a tua vida não anda mais. Porque eu estou falando aí sobre isso, domingo, a palavra resistir é avançar. Precisa avançar. Amém ou não amém? Ah, mas eu estou passando um combate. Eu preciso avançar, eu não posso retroceder. Eu não posso voltar atrás, eu não posso ceder, eu não posso estar me entregando. Porque as pessoas elas batem no tatame muito fácil. E é isso, o combate do inimigo é isso. Ele tem uma perseverança para você desistir, querido. E a jornada com Deus é até o final. Amém ou não amém? Então, esse tem que ser o nosso foco, a nossa confiança. A nossa confiança tem que ser se agarrar naquilo que Deus tem a dizer. Então, quando aparecer um combate na tua vida, faz essa pergunta: o que Deus tem a dizer a respeito disso? Qual é a palavra de Deus para isso aí? Tem gente que abre a Bíblia assim: Senhor, fala comigo. Faz isso, querido. Senhor, fala comigo. A pessoa abre a Bíblia e às vezes cai no versículo certinho que ela estava querendo.
Então, se é assim que Deus fala com você, como é que Deus fala contigo? Porque Deus fala comigo de uma forma, e com você, Ele fala como? Porque eu não posso ficar sozinho. Não dá para caminhar nessa terra sozinho. Você está ouvindo ou não? Porque a grande questão é que o montão está tentando caminhar sozinho. Pensa o que você já perdeu tentando resolver sozinho. E muitas vezes o que a gente faz é isso, porque o inimigo ele faz de tudo para o ser humano ser individualista. Ele tem essa mentalidade. Saul estava lá com 300 soldados, 300 mil soldados. Golias falou para Saul vir lutar sozinho. Não tem nenhum homem aí para lutar comigo? Tinha 300 mil soldados. Porque ele é individualista, o inimigo. Ele quer levar você a caminhar sozinho. E sozinho às vezes é ruim de avançar, querido. Você está ouvindo ou não? Porque a jornada com Deus envolve confiança. E confiança é escolha. Confiança é? Confiança é escolha, que é resultado de certeza. Então a jornada com Deus existe confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Entrega. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento, que ele endireitará as tuas veredas. Então essa confiança é resultado de quê? De olhar para fora, olhar para o seu corpo, olhar para a sua despensa, olhar para o seu bolso. E essa confiança é resultado de olhar para a palavra. Porque os discípulos estavam andando com Jesus e eles vinham de milagres em cima de milagres, mas logo depois levantou uma tempestade e a fé deles fracassou. Mas por que fracassou? Porque não estava fortalecida, não tinha uma base sólida. Eu preciso de uma base sólida. Eu preciso ter convicção aquele relacionamento que eu tenho com Deus. Ah, mas eu não tenho essa certeza toda. Então vamos embora, querido. A igreja está aí para você ter certeza. Esse é o papel da igreja. Trazer certeza para o coração das pessoas, para que elas possam avançar. É isso aí. A igreja tem o papel de te alimentar. A igreja tem feito várias coisas, mas ela tem o papel de alimentar a certeza, para que eu e você possamos encarar esses desafios. Porque o maior inimigo da fé é o posicionamento errado. Qual é o maior inimigo da fé? Posicionamento errado. As pessoas se posicionam de maneira errada. Ah, mas eu tenho fé. Mas se não se posicionar em fé, porque Jesus perguntou a ele: cadê a fé de vocês? Porque quem estava ali eram os mesmos discípulos que tinham curado enfermo e expulsado o demônio. Agora, o que eles fizeram com a fé naquele momento? Fizeram com a fé na hora que precisou. O que eles fizeram com a fé? Que não adianta nada, Deus está alimentando fé no teu coração e você não usa. Estou com um desafio lá no meu casamento, usa a tua fé, querido. Estou com um desafio na minha vida financeira, usa a tua fé. Estou com um desafio lá, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, verso 5, se alguém está precisando de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Senhor, me dá sabedoria para me resolver essa questão. Como é que eu vou lidar com isso aí? Porque isso é dependência, isso é intimidade. Porque isso aí, querido, Deus é invisível, mas ele não está escondido. Porque ele está escondido para nós, não de nós. Você está ouvindo ou não? Então Deus ele está presente na minha vida e na tua, querido, para estender a mão. Porque Deus nos chamou para vencer os desafios. E você olha que Jesus não gostou do comportamento deles, porque Jesus fica chateado, ele fica triste quando as pessoas têm um comportamento de abandonar a fé. Mas por que abandona a fé? Porque parou de alimentar a fé, porque a fé vem pelo, e o que não é alimentado fica fraco, querido. É só isso. Porque Jesus até entendeu, mas não concordou com eles. Porque Deus pode até te entender, mas não concorda. Porque Jesus perguntou: cadê a fé de vocês? Porque se Jesus não estivesse ali, eles iam morrer. E é isso que Deus queria? Não. Porque o treinamento, esse relacionamento com Deus tem que produzir alguma coisa em você. Anota aí, meu relacionamento com Deus tem que produzir alguma coisa de Deus na minha vida, querido. Amém ou não amém? Tem que produzir alguma coisa. Ah, eu sou da igreja. Não, faz isso não. O que a igreja está produzindo em você? Ou a gente vem para cá, gasta esse tempão aqui falando várias verdades e não entra nada, não tatua nada dentro do teu coração.
Essa é a jornada, porque é uma avaliação que você tem que fazer, porque tem que ser a esponja de Deus. Chegar aqui como uma esponja para absorver e tu sair daqui com conteúdo para o teu dia a dia. Porque tem combate. Você está me ouvindo ou não? Mas também tem Deus. Amém? Porque Deus eles fizeram a coisa certa, foram chamar Deus, mas com comportamento errado. E está assim de gente que tem fé, mas se posiciona de maneira errada. Porque muitas vezes o que Deus quer é que você, que já foi autorizado, seja autoridade. Você já foi autorizado, agora seja autoridade. Usa a fé que você tem. Fala assim comigo: eu posso usar a fé que eu tenho, até para repreender a tempestade, que aquilo ali era a adversidade que vinha no meio do caminho para ele. Porque parece que o diabo ele sempre se levanta contra uma palavra que Deus dá na nossa direção. E Jesus falou: vamos passar para o outro lado. Ele deve ter escutado e falou: vou interromper essa viagem. Chifrudo. Mas não conseguiu, porque Jesus estava no barco. Fala amém. Nem vai conseguir. Porque quem tem a visão certa e caminha com Deus, só cresce, querido. Quem tem a visão certa, o posicionamento certo e caminha com Deus, só cresce. Porque crescimento é isso aí. Eu me relaciono com Deus e vou crescendo. Eu vim à igreja. Não, eu me relacionando com Deus. Igreja é só mais um passo. Eu vim à igreja que faz parte do meu relacionamento com Deus. Você está ouvindo ou não? Vir à igreja é mais um passo do meu relacionamento com Deus. Porque meu relacionamento com Deus não é só na igreja. Meu relacionamento com Deus é diariamente. Porque eu me relaciono com Deus e vou crescendo. Porque a pergunta que eu tenho que fazer diariamente é: eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus? Eu ainda sou o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? É o crente que pede todo mundo para orar por ele. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Pastor, tem algum problema pedir para orar? Não. Mas quando é que você vai crescer ao nível de relacionamento de falar com teu pai, você mesmo? Que é isso que Deus quer. Porque Deus deu abertura para a raça humana. Porque outro dia eu estava pregando numa igreja e eu falei uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Quando o véu do templo se rasgou, que Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou, não foi para o povo entrar no Santo dos Santos, mas foi para Deus sair do Santo dos Santos. Que Deus só ficava no Santo dos Santos. Só quem ia lá no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Você sabia disso? Uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá para falar com Deus. O restante, eles entravam no átrio, no lugar santo. Os sacerdotes entravam no lugar santo, ofereciam um sacrifício e ficavam lá. Ano a ano o sumo sacerdote entrava lá no lugar, no Santo dos Santos, para falar com Deus. Só que Deus acabou com isso, querido. Quando o véu se rasgou, não foi para o povo entrar lá, mas foi para Deus sair de lá e entrar no teu coração e no meu, amém, amém? Para que Ele estivesse agora conosco, onde nós estivéssemos. Mas essa jornada quem faz sou eu, desse relacionamento. A gente leu um texto domingo aqui: se você me buscar, vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. E eu falei para a igreja, eu falei: de quem é teu coração? Com quem você tem dividido o teu coração? O apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele diz o seguinte: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o que mais as pessoas fazem é entregar o coração delas ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Mas já era. Porque, querido, você quer crescer com Deus, se posiciona como Deus te pede, num relacionamento vivo, porque a eficácia está aí. Mas eu estou na igreja um tempão. Tá, o que você fez para Deus se aproximar? Porque eu falei aqui outro dia que Ana ia todo ano em Jerusalém adorar a Deus, querido, e voltava para casa sem filhos. Todo ano. Ela ia lá, chorava, e Deus lá olhando para ela. Até que um dia ela tomou um posicionamento certo e voltou para casa com a promessa de engravidar. E engravidou. Engravidou de Samuel.
que é um pedido a Deus. E depois ela teve mais 5 filhos. Mas por quê? Porque Deus estava lá. Agora, ela ia no altar ou ia buscar a Deus? Porque essa é a diferença. Eu estou vindo à igreja ou vindo buscar a Deus? Eu vim à igreja, eu vim aqui na igreja ou eu vim buscar a Deus? Essa é a diferença. E se não começa a olhar para isso e para aquilo, porque eu estou focando no lugar errado. E o nível de confiança que eu deveria ter vai ficar sempre baixo. E o inimigo, ele quer sempre nivelar a nossa vida por baixo. Você está me ouvindo ou não? Porque ele sabe que um crente com a fé em alta é um prejuízo para o inferno terrível. É isso aí que a gente tem que fazer. Porque a fé, ela precisa ser alimentada de maneira contínua. Fala comigo, a fé precisa ser alimentada de maneira contínua. Porque a fé vem pela palavra. Pastor, mês passado eu fui na igreja, me enchi de fé, estou com um pote cheio de fé até hoje. Querido, a fé vem pelo ouvir. As pessoas às vezes somem da igreja. Cara, sumiu da igreja, o que aconteceu? Pastor, estou desanimado. Mas a pessoa, em vez de investir em fé, ela investe em desânimo. Porque desânimo vem do demo, querido. Jesus, quando se aproximava dos discípulos, ele sempre falava: tem de bom ânimo, coragem, tem de bom ânimo, coragem, tem de bom ânimo, não desanima. Porque o desânimo vem do demo. Ah, mas está demorando muito o que eu estou precisando. Às vezes o foco é que está errado. Deus até sabe que a hora que Ele der o que você está precisando, você vai embora. Você está com o foco errado. Você tem que buscar a Deus, não o que você precisa. Você está me ouvindo ou não? Você busca a Deus e carrega Deus contigo. Carrega Deus para a tua casa, carrega Deus para o teu trabalho. É assim que funciona. Amém ou não amém? Você está ouvindo aqui ou não? Alguém está me entendendo? Porque as adversidades, elas são vencidas por causa da presença de Deus, querido. Porque eles foram lá acordar Jesus. Jesus acordou e repreendeu o vento. Mas não deixou isso assim. Porque Deus não está trabalhando na nossa vida para a gente andar em incredulidade. Então a fé precisa ser continuamente alimentada. Porque, querido, a nossa jornada é uma jornada de transformação. Porque você termina o versículo eles falando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguma coisa aconteceu a partir disso na vida deles. Querido, ovelha, aprende com o que você passa. O John Maxwell falou uma frase para mim ano passado, que eu nunca mais vou esquecer. A pior coisa do que ter que aprender com o que passa é não aprender. Pior do que aprender com o que passa é não aprender nada, porque vai passar tudo novamente. Porque está fazendo errado novamente. Porque a instrução de Deus não está servindo de nada. No livro de Isaías diz lá: todos seremos ensinados por Deus. Por que Davi tinha uma dependência tão grande? Querido, você quer um Salmos para tu ler? O Salmo 119. Que tu vê como que Davi tinha dependência do ensinamento de Deus. Dessa sabedoria que Deus precisa te dar para lidar com essa questão chamada vida, querido. Senão tu vai lidar com a vida na imaturidade. E qual o resultado que vai ter? Nenhum. Vai ter os mesmos que tinham. Porque às vezes as pessoas mudam um monte de coisa, só não muda a mentalidade. E essa questão de mentalidade, a dificuldade do relacionamento com Deus é Deus mudar a cabeça das pessoas. Porque mudança é resultado de transformação. Quem não é transformado não muda. Ovelha, você conhece alguém que não foi transformado, que não mudou? É porque ele não foi transformado. Você tem que ter paciência com essa pessoa. Quem não é transformado não muda. Porque se Deus não trabalhar aqui dentro, Ele não tem como trabalhar aí fora. Eu passei a minha vida toda na igreja e me converti com 32 anos de idade. E passei a vida toda na igreja. E me perguntam uma palavra antes de 32 anos. Não conheço. 31 anos que eu me converti. Mas eu fui criado na igreja.
Meus avós eram crentes, meus pais eram crentes. Mas me pergunta alguma coisa antes de 31 anos de idade. Eu não sabia. Então não haveria mudança na minha vida porque eu não era transformado. Mas com 30 anos de idade eu cheguei em casa e falei para ela, encontrei com Jesus hoje. Nunca mais fui a mesma pessoa. Porque eu sei hoje qual é o valor, eu tenho um propósito, a minha vida tem um propósito, amém ou não amém? A sua vida e a minha tem um propósito. Pastor, mas eu não estou gostando da vida que eu tenho. Querido, dá uma olhada se a vida que você tem não é resultado da sua mentalidade. Mas é uma reflexão. Porque gente madura faz reflexão. A Bíblia fala lá no livro de Lucas capítulo 15, do menino que saiu de casa, gastou tudo que tinha, achou vivendo a maneira dele. Só que ele começou a passar necessidade, que veio uma grande fome na terra. E ele, caindo em si, ele voltou ao juízo e falou: poxa, lá na casa do meu pai tem gente comendo pão lá e eu passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai. E voltou. Mas sabe quando ele voltou? Quando ele agiu com maturidade. Eu nunca vou vencer desafios se eu só trabalho na minha vida agindo na infantilidade. Tudo na vida eu só resolvo assim. Porque eu vou te falar, querido, tem um monte de gente que só vive abrindo a boca para dizer que está difícil. Ovelha, para de falar que está difícil. Para de falar isso. Amém ou não amém? Deus tem uma saída para você. Amém ou não amém? Para você Deus tem uma saída. Porque você caminha com Deus. Você está crescendo com Deus. Para você Deus tem uma saída. Eu já falei aqui outro dia que no céu não tem pandemia. Para você Deus tem uma saída. Mas pessoal, eu não estou vendo. Ué, irmão, o cara chegou lá, tinha uma multidão na porta, ele subiu no telhado e saiu de lá curado. Quando é que a gente ia pensar nisso? Cara, subiu no telhado, o aleijado no telhado. Fala comigo, o aleijado no telhado. E detalhe, que aquele cara tinha tanta fé, eu acredito que a fé era dele. Ele tinha tanta fé que tinha 4 carregando ele, mais 4 para substituir. Veio um sendo carregado por 4 e com outros. Já tinha gente para substituir. Ah, não tem, entra aqui, ó, vamos subir no telhado. Eu tenho certeza, porque se ele não autorizasse, os caras não iam botar ele no telhado. O aleijado no telhado, mas saiu de lá curado. Por isso é que vale. Porque qual é o sacrifício que eu faço? Porque todo sacrifício tem uma resposta de Deus por trás, amém ou não amém? Pastor, eu fiz algo que me doeu, então parabéns, querido. Tem uma resposta de Deus por trás, porque todo sacrifício tem uma resposta. Porque o texto diz que vendo-lhes a fé, Marcos capítulo de número 4, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoado pelo teu pecado. Vendo-lhes a fé, o que Jesus viu? Jesus viu o quê? Mas como que Jesus viu fé? Foi a atitude dele, a demonstração. Deus enxerga, querido. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então, a resposta e a direção de Jesus veio depois que ele mostrou fé. Oi? Alguém está me ouvindo aqui ou não? Estou animado, vou rodar. Vendo-lhes a fé, depois que ele viu a fé, que ele deu uma palavra. Meu Deus, meu coração está assim, ó. Primeiro Deus vê fé, depois ele dá uma palavra. Oi? Não é dar uma palavra e depois ver fé. Anota aí, primeiro Deus vê fé, depois ele dá uma palavra. Jesus parou de dar atenção a tudo que ele estava fazendo. Estava cheio de gente para ser curado lá, mas vendo-lhes a fé, disse. Aleluia! Vendo-lhes a fé, disse. Então, querido, ovelha, continua mostrando fé para Deus, que uma palavra da parte de Deus vai vir na tua direção. Tenho certeza disso. Ah, meu Deus, essa é a nossa convicção. Então, para isso acontecer, a gente tem que parar. Pedir esse favor como pastor: te amo. Para de falar que está difícil. E aí, fulano, como é que está teu casamento? Está difícil. Aí o demo gosta. Como é que está teus filhos? Está difícil. Para de falar isso. Está na mão de Deus.
Amém ou não amém? Está na mão de Deus. Vamos mudar isso aí. Porque as tentativas do inferno não servem de nada diante do propósito de Deus. As tentativas do inferno não servem de nada diante do propósito de Deus. Que a gente está falando que Jesus tinha um propósito na vida deles. A gente começou a falar da primeira base para vencer esses desafios e adversidades que aparecem. Como apareceu para eles? A primeira, Deus tem um propósito na nossa vida. Fala, Deus tem um propósito na minha vida. Falou, vamos atravessar para o outro lado. E Ele garante a chegada do outro lado. Pode ter certeza disso. Deus tem um propósito na minha vida e Ele vai garantir a chegada lá, querido. Amém ou não amém? É isso aí. Porque o propósito de Deus, ele gera bênção na nossa vida. Pastor, estou doido para ver uns desafios aí para me ver um milagre de Jesus. Não faz isso não. Só vai caminhando com Deus, querido. Amém ou não amém? Vai caminhando com Deus, tu vai ver a bênção de Deus se manifestando na tua vida. Declara assim comigo, a bênção de Deus vai se manifestar na minha vida. Amém ou não amém? Se aparecer tempestade, a bênção de Deus vai garantir a minha chegada lá. E Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Pronto, querido, Deus falou isso, acabou. E a palavra de Deus vale mais do que qualquer investida do inimigo. Você está ouvindo ou não? Eu fico chateado quando as pessoas colocam esse cara num pedestal lá em cima e Deus lá embaixo. A pessoa vem falar para mim, desculpa falar isso, mas eu vou ser sincero contigo. Eu não estou conseguindo ir para a igreja, o diabo não está deixando eu ir para a igreja. Não faz isso não. O diabo não é maior do que Deus, querido. Eu não estou conseguindo, você não está querendo vir à igreja. É diferente. Para de dar glória a essa praga. Isso aí tem que ser diminuído. Ele não tem autoridade nenhuma sobre tua vida. Amém ou não amém? Você está aqui, você vê a igreja e vem mesmo. A gente vai falar da segunda. A segunda base é que por causa da bênção, adversidades se levantarão. Porque o propósito do inimigo é tirar você do foco. Anota aí, por causa da bênção. Semana que vem eu vou colocar no PowerPoint para você. Você está mal acostumado, né? Tá, vou colocar, tá bom? Anota aí, vamos embora. Traz um caderno para cá e vamos embora. Letra de médico aí. Faz igual a mim. Depois eu fico olhando. O que eu anotei aqui mesmo? Aí eu anoto assim, ó. Depois eu falo, anotei o que aqui mesmo? Lá no curso, lá eu quero anotar tudo que o professor fala. E depois eu chego em casa, acho que eu vou ter que fazer um curso de interpretação daquilo que eu anoto. Porque, querido, por causa da bênção e da adversidade se levantarão. Porque o inimigo não quer que você alcance a bênção. Então as adversidades se levantam para tirar você do caminho. Ovelha, não saia do caminho por causa de nada. Amém ou não amém? Deus tem uma jornada e é longa para mim e para você. Pastor, mas todo mundo, querido. Só você olhar para a Bíblia. Se você ler Bíblia, quem lê Bíblia não se desvia. Porque o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, ele diz assim: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resistir-lhe firmes na fé. Eu resisto como? Na fé, firme na fé. Resistir-lhe firme na fé. Porque o mesmo sofrimento tem passado vossos irmãos pelo mundo. Qual é o sofrimento? De resistir pela fé. Porque é o único caminho da resistência. Esse é o combate. O mundo não sabe disso, só que a igreja precisa saber. O mundo não sabe. É o que Jesus estava falando para eles, era isso. Porque se eu e você não temos esse modelo de crença, que está escrito, o justo viverá por fé, como é que o mundo vai viver por fé? Se eu e você não temos esse modelo. A gente resolve as coisas como todo mundo, fica como todo mundo, fala como todo mundo. Querido, não sei o que você está passando, gasta um tempo com Deus, é a primeira coisa que você tem que fazer. A Bíblia diz para você entrar no teu quarto, você e Deus só, gasta um tempo com Deus. Pastor, não sei orar, fala, Deus, eu quero falar com o Senhor. É isso aí. Você vai ver que pelo menos um alívio no teu coração virá, querido.
Ah, mas eu queria resolver ontem. Eu também. Mas quantos desafios eu já tive, quando eu dobrava meu joelho aqui, Deus batia no meu ombro assim e falava: fica tranquilo que eu estou contigo. Pronto. Tudo que eu preciso é Deus comigo. Amém ou não amém? Fala, tudo que eu preciso é Deus comigo. Que não tem tempestade certa, não tem tempestade que vai prevalecer, porque Deus está comigo. É só isso. Então as adversidades, por causa da bênção, porque o inimigo não quer ver você crescendo, querido. Por que se levanta a adversidade? Porque o inimigo não quer te ver crescendo. E a tua vitória te faz crescer. Amém ou não amém? Ninguém abandona aquilo que está levando a vitória. Então o inimigo cria adversidade para quê? Para você não crescer. Ele não quer te ver crescendo na fé, porque ele sabe que se você crescer na fé, já era para ele. Só isso. Ué, pastor, é o que? Mentalidade. Porque você, a fé, ela te protege. A Bíblia fala do escudo da fé, que você, com o escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados do maligno, que são ingerências, mentalidades que levam você a tomar decisões erradas. Porque, querido, falar isso aí para você, nada pode interromper o propósito que Deus tem na tua vida. Amém ou não amém? Falou, ó, vamos passar. Então, essas tempestades, eu não sei qual é o nome que você dá, as adversidades, as barreiras. Outro dia eu estava falando aqui, lá no curso bíblico que a gente faz, eles levaram lá uma atleta dessa aí de corre com barreiras. E ela estava falando, explicando a gente lá, que quando ela chega na barreira, ela já tem que chegar com velocidade. Ela tem que chegar preparada para passar a barreira, senão a barreira derruba ela. Ela tem que vir com velocidade. É isso que Deus quer do crente. Crente com velocidade. Crente preparado. A adversidade está ali. Ela está vendo a barreira, elas aumentam a velocidade. Muito legal, eu estava explicando lá. É isso. Porque nada pode impedir o propósito de Deus. Porque o reino de Deus está conosco para cumprir o propósito. Amém? Fala, o reino de Deus está comigo para cumprir o propósito que Ele colocou na minha vida. Deus colocou um propósito na nossa vida. E o reino de Deus está com a gente. Então eu preciso caminhar carregando essa convicção. Eu vou te falar, não é para te desanimar. Até o final dos dias enfrentaremos desafios. É desafio no trabalho, desafio na família, desafio. Até o final dos dias. Pastor, mas quem vence? Quem está preparado, querido. Só isso. Aí eu tenho que estar, onde que está o desafio? Não, eu tenho que me preparar. Eu caminho pronto. É isso aí. Porque, sabe, querido, pastor, mas como é que eu enfrento desafios? Se posicionando como Deus te pede. Crescendo com Deus. Pastor, quer crescer com Deus, ter prazer no relacionamento com Deus, ter prazer. Eu estava conversando com alguém que falou, pastor, eu estava num lugar, mas hoje eu tinha que vir para a igreja. Pô, gostei disso, sabe? De ser atraído por esse lugar. Não ter lugar melhor do que esse aqui. Que lindo. E o lugar que a pessoa estava era muito melhor, assim. Mas eu tinha que vir para a igreja. Cara, isso é muito legal. Porque eu estou amadurecendo no propósito de Deus. Deus tem me atraído com cordas de amor. Porque a Bíblia fala lá nos evangelhos, em Lucas capítulo número 9, que Ele mandou os discípulos ir chamar umas pessoas lá para uma ceia. E um começou a dar desculpa. Eu casei agora, eu tenho que cuidar da minha família. Eu comprei uma junta de boi nova, eu tenho que cuidar. E um monte de desculpa. E sabe o que ele falou? Esses que deram desculpa não vão provar da minha ceia. Que Deus até entende, querido, mas não concorda. Porque o mundo já está entregue na mão do demo aí. Agora a igreja, que deveria crescer, amadurecer para mostrar algo diferente para as pessoas. Tu olha aí, tá cheio de maluco por aí, só maluquice. Meu Deus, quanta maluquice é essa? Cara, eu não entendo de onde os caras lêem a mesma Bíblia que a gente lê. Que eu venho para cá para bater um papo contigo a respeito daquilo que Deus fala comigo, amém? Eu gasto um tempo com Deus lá em casa e aí eu venho aqui bater um papo contigo sobre isso.
Que é isso aí. Porque, querido, te falar uma outra coisa, não lutamos contra o diabo. Anota aí, eu não luto contra o diabo. Não existe lugar nenhum na Bíblia que diz para você lutar com o diabo. Mas diz sim, para resistir pela fé. Agora, como que eu vou resistir o diabo se a minha fé está baixa? Se eu não estou fortalecido na fé? Não tem lugar nenhum na Bíblia para você lutar. Você tem que lutar contra a sua carne. Você tem que lutar contra os teus pensamentos. O diabo, você resiste. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra resistir é avançar, conquistar o território. Áreas da tua vida que você perdia, agora você já está conquistando, amém ou amém? Que você perdia, agora você está avançando. Mas por que você está avançando? Porque você está resistindo, você não está se entregando, porque você tem uma escolha, ou se entregar ou resistir, amém ou amém? Domingo eu vou falar mais um pouco aí. Quem quer ver a unção crescer tem que resistir, querido. José chegou lá no trono, mas ele resistiu à mulher de Potifar. Quem quer chegar lá tem que resistir. Você está ouvindo ou não? E o inimigo ele vai lhe oferecer um monte de prato para você não resisti-lo. Então, vou te dar um conselho: para de gastar tempo lutando contra o diabo. Para. Resiste pela fé. Usa a tua fé. Declara a tua fé. Profetiza a tua fé. Você é maior do que qualquer adversidade. Fala comigo, eu sou maior do que as adversidades. Só isso. O que Jesus falou para ele: pastor, da onde veio aquela tempestade? Sei lá, querido, nem quero saber. Ah, da onde veio isso? Eu não quero saber. Eu quero saber de onde vem a saúde, eu quero saber de onde vem a cura, eu quero saber de onde vem a prosperidade, aonde vem a paz. Porque eu tenho uma resistência em mim, essa resistência é chamada fé. Falei, eu tenho uma resistência chamada fé. É isso que Deus tem plantado no meu coração e no teu. Você está me ouvindo ou não? Só que é importante, sabe, querido, submeter a palavra para fazer o que Deus pede. Porque se eles pegassem a instrução de Jesus, eles não passariam por aquilo ali. Porque eles já tinham passado outra tempestade. Em terceiro lugar, para a gente terminar, Jesus procura discípulo com posicionamento de fé. Terceira base para vencer os obstáculos, um posicionamento de fé. É o que Deus procura. A Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. Essa palavra fiel é fé também. O justo viverá pela fé. Então, é um posicionamento de fé, porque esse sempre será uma exigência de Deus. Sempre será um posicionamento de fé. Fala comigo, um posicionamento de fé sempre será uma exigência de Deus. Porque Jesus, eles iam passar outras coisas. Jesus perguntou: onde está a fé de vocês? Pensa nisso, quando vier um desafio na tua vida, que tu ficar meio desesperado, pensa Jesus perguntando: onde está a tua fé? Você vai pensar isso a partir de agora. E cara, Jesus está me perguntando isso. Que é essa exigência. Que eu vou te falar, por causa da fé, Deus está presente para ajudar. Amém ou amém? Aleluia. Essa é a nossa convicção. Por causa da fé, Jesus está presente para ajudar. É isso. Pastor, mas Deus tem feito o que por mim? Trabalhado no teu coração, direcionado um caminho para você, falando verdades para você se posicionar sobre isso, porque a igreja precisa se posicionar para vencer, querido. Porque vitória é posicionamento. Eu vou fazer
uma série falando sobre decisão. É decisão. É uma jornada. Porque o que Deus queria era o quê? Eles podiam até chamar Jesus. Amém ou não amém? Podia ou não? Mas pelo menos alguém se levantasse e falasse: aí, tempestade, para. Porque Pedro afundou na outra tempestade, mas ele andou por cima da água. É isso que Deus quer ver de nós. Deus quer ver a nossa vida funcionando pela fé. Não vai se entregando, não. Pastor, vou logo buscando a Deus. Meu querido, usa a autoridade que Deus te deu. Aí Deus quer isso. Porque isso é sinal de crescimento. Você tem que ter uma declaração diária, porque tua fé está crescendo continuamente. Eu estou crescendo com Deus. Eu sou autoridade sobre aquilo que eu estou vivendo. Porque a cobrança de Jesus para ele foi essa. Onde está a fé de vocês? Porque Jesus estava investindo em fé neles. Eles estavam ouvindo sobre fé. E não usaram. Porque tudo, na minha vida e na tua, é uma oportunidade de crescimento. Tudo, anota aí, tudo é oportunidade de crescimento. Então nos posicionamos com Deus para pedir sabedoria para lidar com os problemas. É isso aí, o meu posicionamento teu, intimidade, sabe, querido? Para pedir sabedoria para lidar com os problemas, com as adversidades. Porque se você, a igreja, me desse ouvido, eu sei que você dá, inventaria os desafios de uma outra forma. Porque o inimigo quer roubar a tua paz. Você está me ouvindo ou não? Porque precisamos esperar com Deus firme. Esperamos firme. Fala, eu espero firme. Eu estou esperando o meu milagre, mas firme. Eu não posso estar esperando o milagre fraco. Porque eu vou mostrar para o mundo espiritual que a ação de Deus não está valendo, não está servindo para mim. Então eu preciso esperar por Deus firme. Com a minha fé firme. Com a minha fé fortalecida, porque eu valorizo fortalecer a minha fé. Eu tenho esse posicionamento. Amém? Fica de pé. Porque uma pergunta que Deus vai falar para você: onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Que fé não são palavras somente. Pastor, mas eu não aprendi nada ainda. Querido, você sabe quem é Deus? Já é o suficiente. Já é o suficiente, sabe? Feche teus olhos, quero que você converse com Deus um pouquinho aí. Que Jesus resolveu o problema deles. Ele tem prazer de resolver. Mas Ele tem prazer no nosso crescimento. Crescimento contínuo. Que eu não posso estar me entregando, porque qualquer adversidade que aparece. Quero que você feche os olhos e fale com Deus agora. Por isso você está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Nós estamos aqui por causa de Ti, por causa do Teu santo e glorioso nome. Que a Tua graça, Senhor, o Teu poder, manifesta, meu Deus. Visita os nossos corações, Senhor. Que nós somos dependentes de Ti. Nós te damos essa liberdade aqui. Nós te damos liberdade, Senhor.
Te damos liberdade. Bota a mão no seu coração. Fala com Ele, fala: Espírito Santo, eu te dou liberdade. Aleluia, glória a Deus. Te dou liberdade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Senhor, tem a nossa liberdade, Senhor. A nossa fé está depositada em Ti. Te exaltamos. Glorificamos o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Tu és bom. E não há força, Senhor. Todo nível de adversidade, de limites, barreiras, Senhor, nós declaramos o Teu nome, que o Teu poder entra em nós aqui, Senhor. Nós te damos liberdade no Teu fluir, Senhor, para visitar os nossos corações, Senhor, nessa noite. Nós somos Teus, aleluia. Nós somos Teus, Espírito Santo. Hoje é noite de transformação, porque uma palavra de fé muda tudo, Senhor. Que o Senhor venha penetrar no profundo, no coração aqui, no mais... porque o Teu relacionamento é com pessoas. Nós estamos aqui, Senhor, para nos relacionarmos contigo. Na verdade, alguns podem ter vindo aqui por um outro motivo, mas nós ouvimos aqui que nós estamos aqui para Te buscar, para Te encontrar, porque a Tua palavra diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, Espírito Santo de